Boa tarde. Depois de algumas interrupções, eu estou retomando nesse meu programa semanal a questão do nuclear. E dentro dele, o tema que eu estava me aprofundando mais especificamente era a questão da radioatividade. Na minha caminhada, desde que eu acordei para o problema do nuclear, a partir do acidente de Fukushima, eu fui tendo várias ocasiões, muitas ocasiões, de ouvir pessoas que entendem do assunto, de participar de reuniões, de seminários, de encontros, e de tentar, a partir do que eu ouvia, tentando ler, tentando aprofundar mais. E foi assim que eu fui progressivamente entendendo mais do assunto, de que se tratava. No caso da radioatividade, quem talvez por primeira vez me alertou a mim para a existência mesmo desse problema foi o professor Hildo Sauer, que é físico, professor da Universidade de São Paulo, diretor do Instituto de Energia da Universidade de São Paulo. Nós tínhamos, naquele momento, um certo momento aí, naquele primeiro ano ainda, em que estávamos mexendo, eu e vários outros companheiros com isso, nós decidimos fazer uma iniciativa popular de lei para proibir a construção de usinas nucleares no Brasil. E essa iniciativa popular de lei, você sabe o que é, nós já temos algumas, foram feitas no Brasil, pelo menos duas mais importantes, que tiveram sucesso, foram aprovadas pelo Congresso, consiste em fazer um projeto fora do Congresso, a sociedade civil preparar o projeto e colher assinaturas. Tem que colher um número muito grande de assinaturas, atualmente em torno de 1,5 milhão de assinaturas, mas nós nos lançamos nessa e começamos a colher assinaturas para essa iniciativa contra a construção de usinas no Brasil. Isso se faz na rua, também em reuniões, também em outras possibilidades, mas o mais comumente grupo de pessoas que estão nesse esforço se encontram numa rua movimentada, onde passa gente com possibilidade de conversar um pouco, parar, conversar com elas e pedir, explicar do que se trata e tentar convencer as pessoas de que é importante assinar aquele projeto de lei para apresentar ao Congresso. E nisso nós convidamos um dia o professor Hildo, que tinha participado de algumas reuniões anteriores já, estava seguindo esse processo para nos ajudar a colher assinaturas. E não é que ele foi. Um dia estávamos lá na Paulista, um grupo de amigos, quando surgiu o professor Hildo Sauer, na Avenida Paulista, em São Paulo. Foi para nós uma grande surpresa e também uma grande alegria. E, obviamente, aí, a partir da chegada dele, passamos a colher menos assinaturas e mais a conversar com eles, a ouvi-lo, a aprender o que ele tinha a nos contar. Foi naquele momento que ele nos contou, olha, gente, vocês estão aí, a gente está fazendo isso, etc. Mas você sabe que vocês estão recebendo radiações aqui vindo do solo, ou seja, esse solo granítico que a gente está, tem radiações permanentemente que a gente recebe. Para nós para mim pelo menos, foi uma grande novidade. A gente sabe, ouve falar de radioatividade, ouve falar de tudo isso, mas não imagina. Principalmente porque as radiações são coisas que a gente não vê, não sente, não cheira, elas não têm odor, não têm som, não tem nada, e elas estão ali, penetrando na gente. E por isso mesmo, os defensores do nuclear vivem dizendo não tem problema nenhum, radioatividade. Por quê? Porque não se vê. O efeito dela não é imediato. O efeito dela é às vezes, curto, dependendo da situação da pessoa, dependendo do nível de radiação que recebe, mas de médio e às vezes de longo, às vezes longuíssimo prazo. Então, eles minimizam o risco que corresponde a isso. Inclusive, essas radiações que a gente recebe da Terra, que vem da Terra naturalmente, é o chamado fundo, que eles chamam de fundo de radiação, a vida na Terra se tornou possível, isso eu já ouvi mais tarde, uma das teorias que existem a respeito da origem da vida na Terra, e que conta que só quando o nível de radioatividade na Terra baixou suficientemente para permitir que as radiações não quebrassem a tentativa de duas moléculas se juntarem. Ou seja, as moléculas procuravam se juntar, chegavam à radiação e a separava. A vida foi possível, a vida começou depois que isso se tornou
suficientemente baixa para as moléculas continuarem unidas. Então, é o tipo da coisa que para nós, de repente, acordou. E para mim, foi uma luzinha que me deu e que passou a ser um pouco o fio condutor da minha tentativa de entender esta aventura em que eu tinha me metido, que me levou agora a me tornar um ferrenho militante, que meus amigos chamam até, que eu tenho até ideia fixa nisso, ferrenho militante antinuclear. Mas nós podemos continuar a conversar sobre isso mais adiante, no próximo programa.